Campina Grande, quinta-feira, 10 de outubro. Hoje comemora-se o Dia da Ciência e da Tecnologia e também o Dia Mundial do Lions Clubes. Eu espero que você que está conosco esteja também com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus por este que vos fala. E você ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor Rionan Cohen, judeu messiânico. E eu acredito que todos nós estamos acompanhando esse momento difícil, crítico, que Israel está passando diante das ameaças do Hezbollah, do Hamas, dos Druzes e também do ISIS, de todo o povo que está também alimentando o antissemitismo em todas as nações, no mundo inteiro. A Golda Meir, já falecida, que foi uma das primeiras ministras do Estado de Israel, ela, certa vez, ela deixou clara uma frase que eu gostaria de lembrar agora. Abre aspas. Golda Meir, ela disse: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Porém, se Israel baixar as suas armas, Israel deixará de existir. É que Israel está lutando por sua sobrevivência. E isso está realmente provado, porque Israel não está atacando, Israel está se defendendo. São contra-ataques para que ele possa, portanto, como nação, como país, sobreviver. E a Bíblia nos diz que aquele povo e aquela nação é um povo escolhido por Deus através do patriarca Abraão. E Deus fez promessas a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a sua família, a nossa família está sendo abençoada através desta promessa que Deus fez a Abraão. Mas ele diz ainda: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, nós não podemos nem devemos alimentar qualquer sentimento antissemita, mas, pelo contrário, orarmos para que Deus guarde, proteja e abençoe a nação e o Estado de Israel. Foi isso que nós fizemos no último domingo em nossa igreja. Tivemos um momento de oração por toda a terra e pelo Estado de Israel, para que Deus promova a paz naquele lugar, naquela região do Oriente Médio. Quero deixá-los, portanto, agora com o pastor e cantor judeu messiânico Rionan Cohen. Es la promesa del Padre, herencia de los que creen. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Borom, bom, bom, borom, bom, borom, bom, berom, 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 bom, borom, bom, berom. Si tú le alabas te gozas, te alegras el corazón y Dios honra al que le honra, esa es la bendición. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción.
de mi canción. No livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento. Nós vamos ler capítulo 20, versículos de 1 a 6, onde basearemos o estudo dessa noite. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Eu gostaria nessa noite de dizer para vocês que esse é um dos estudos que me fascina, porque teologicamente falando é um assunto escatológico, que fala a respeito dos últimos acontecimentos, daquilo que vai ainda acontecer, mas que Deus revelou através do seu servo João, que estava exilado na ilha de Patmos. E hoje vamos estudar esse tema, o milênio e a ressurreição. Eu poderia primeiro falar sobre a ressurreição, primeiro sobre o milênio, como está aí no título do nosso estudo, mas eu vou inverter. Nós vamos estar falando primeiro sobre a ressurreição, porque é depois da ressurreição que vem o milênio. Por isso vamos dar essa informação primeiro sobre a ressurreição, ou estudarmos ou meditarmos. Alguém já disse, meus irmãos, que este é um dos assuntos mais ricos para aqueles que têm certeza da vida eterna. Amém? Porque esse é o destino da nossa vida futura. Daqui a mais 100 anos, eu acredito que muitos de nós não estará mais aqui. Mas a vida que nos aguarda, a vida vindoura, ela é eterna. Ela é pelos séculos dos séculos sem fim. Amém, irmãos? Por isso, vale a pena a gente já pensar hoje a respeito dessa temática, porque é o nosso amanhã, será o nosso futuro por toda a eternidade. Alguém já afirmou que em cada 30 versículos da Bíblia, um menciona este assunto, ou medita, ou traz uma reflexão para a gente meditar ou refletir sobre o milênio e a ressurreição. Então, em cada 30 versículos, um versículo trata sobre este assunto. Aí vamos começar, irmãos, falando sobre a terminologia da palavra ressurreição.
Essa palavra, ela primeira vem do latim, que quer dizer ressurrecto. E no grego essa palavra, ela tem o significado de anastasias, que significa subir ou ser elevado, ou ser levantado, ou levantar-se. Daí a palavra ressurreição. Jesus, ele estava sepultado e ele ressuscitou, levantou-se ao terceiro dia, conforme nos diz a Escritura. Então, essa ressurreição, ela começou na pessoa do Senhor Jesus, para aqueles que vão participar do seu reino. Mas antes, bem antes mesmo, nós vamos ver nessa noite, que houve ressurreição no Velho Testamento, no Novo Testamento, aliás, houve várias, mas Jesus é a primícia da ressurreição, porque aqueles que ressuscitarão após a sua ressurreição, farão parte do reino o qual ele veio estabelecer sobre a terra. Então, falar sobre ressurreição, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é judicial. Como assim, pastor? Judicial porque está falando da nossa ressurreição com Cristo. Então, ele nos deu esse direito, conforme vemos Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículos 4 e 5. Abra bem os ouvidos para que você entenda que essa ressurreição judicial, nós só a encontramos, nós só recebemos em Cristo Jesus. Paulo diz: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o cristão remido por Jesus, salvo através do seu sacrifício, está identificado com Jesus, obviamente recebeu em Cristo também essa ressurreição, sendo que ele é a primícia da ressurreição. Nós subsequentemente um dia ressuscitaremos também. O segundo aspecto dessa ressurreição é espiritual, ou, no caso, como dizem, equivalente à nossa regeneração. Todos nós, conforme Paulo, isto é, João escrevendo no capítulo 5, versículos 25 e 26, João fala: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concebeu ao Filho, e os que ouvirem viverão. Então, o primeiro aspecto é judicial. Segundo aspecto é espiritual. Assim como Jesus ressuscitou e ele foi assunto aos céus, um dia também nós ressuscitaremos e estaremos com o Senhor. Se ele vier e nós ainda estivermos vivos, seremos arrebatados. Então preste atenção sobre esses 2 aspectos. E o último é o aspecto físico, conforme encontramos também no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, onde lemos esta escritura. O próprio João diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Está falando aqui de uma ressurreição física, a qual nós um dia, se já estivermos partido para a eternidade, quando o Senhor voltar para nos buscar, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. É isso que nos diz a palavra de Deus. E aí diz ainda mais, no versículo 9, versículo 29 diz: os que tiverem feito bem, para a ressurreição, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Prestem atenção que haverá
um tipo de ressurreição para os justos e para os injustos. Para os justos será um lugar de gozo eternamente, e para os ímpios, para aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho, será de juízo. E é sobre esse aspecto da ressurreição que nós vamos falar amplamente nessa noite. Quero só lembrar aos irmãos que João estava preso na ilha de Patmos, ele estava exilado, e naqueles dias o Império Romano estava perseguindo os cristãos. Muitos cristãos eram presos, muitos cristãos eram martirizados, muitos perdiam suas vidas por causa da sua confissão de fé. E João, quando se viu exilado na ilha de Patmos, ele teve uma sensação de que estávamos vivendo aqueles dias apocalípticos. Ele estava achando que estava chegando realmente aquele cumprimento para os seus dias. Porém, meus irmãos, ele, embora tenha atribuído que tudo o que estava passando era por causa do cumprimento profético, estavam vivendo os últimos dias que se aproximava o juízo, ele sabia perfeitamente que aquilo teria que acontecer para que se cumprisse as Escrituras. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento muito difícil em todo o mundo, não é só no Brasil, mas é nas Américas, é na Europa, nos países asiáticos. Nós estamos vendo que o mundo está tomando um rumo diferente do que era o normal. Fala-se até que depois da Covid-19, né, estávamos agora convivendo com o novo normal, né? Foram até falaram muito sobre isso. Agora é um novo normal. Então o mundo está tomando um aspecto sombrio, não é? Crises políticas, crise social, crise econômica, crise espiritual, muita violência, né? Muita decepção na área jurídica, na área da justiça. Então a gente vê que o mundo não é mais aquele. Eu pelo menos olho para trás, eu digo, meu Deus, como as coisas mudaram de um dia desses para cá. E você também há de convir isso. A gente sente um choque de cultural, né? de conflitos, que a gente diz, meu Deus, eu não cheguei, eu não esperava que chegássemos a esse ponto. Pelo menos essa é a minha leitura que eu faço. Então, João estava pensando que estava chegando aqueles dias em que se aproximava a grande tribulação, já estava iniciando a grande tribulação. Porém, o que João estava recebendo não era para os seus dias, havia uma coincidência para tudo aquilo que ele estava passando, mas ele estava falando profeticamente para o futuro, para os últimos dias, para tempos vindouros, que poderíamos até dizer que já estamos vivendo esses dias. Ninguém se engane, nós estamos vivendo, nós somos uma geração que está convivendo com muitos fatos, com muitos acontecimentos, que estão escritos aqui no livro profético de Apocalipse. De sorte que ele atribuía tudo aquilo a que havia chegado a grande tribulação nos seus dias. E que, obviamente, depois da grande tribulação, viria o milênio. Mas nós vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Então vamos ler aqui os versículos para que a gente possa dar continuidade à nossa meditação e o nosso estudo, né? Nesse versículo 1 do capítulo 20, abra a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta. João, ele recebeu por revelação essas palavras que ele descreve do versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1, ele diz, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Meus irmãos, este versículo, estas palavras que João descreve aqui, ele viu um anjo descendo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Obviamente, está falando numa linguagem figurativa que tem uma interpretação, né? A chave que ele estava falando aqui era a chave do abismo, que inclusive nós encontramos lá no livro de de Judas no versículo 6, ele fala sobre isso.
anjos que se rebelaram contra Deus, anjos que perderam a sua originalidade de temor a Deus, foram lançados lá nesse abismo. E esta chave que João viu aqui, está falando daqueles anjos que foram lançados no abismo, mas é uma linguagem mais figurativa, chave nesse sentido de mantê-los presos. E também uma grande corrente, obviamente corrente para deixar o indivíduo preso. E a gente vai ver logo mais de quem ele estava falando. No versículo 2, ele diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quando a gente estuda escatologia, e aí eu vou pedir que o nosso auxiliar na sonoplastia, ele coloque aí, para a gente entender, o plano divino através dos séculos. Então, o plano divino através dos séculos, vocês podem ver nesta imagem aqui, é defendida pelos que acreditam, pelos que defendem o dispensacionalismo. O que é isso, pastor? Desde a criação, nós vemos aqui o cenário mundial. Então nós temos ali o período da inocência, quando os nossos pais foram criados, lá no Éden, eles viveram esse momento que é considerado inocência, porque eles não conheciam o pecado. Só depois que eles pecaram e se rebelaram contra Deus, é que vem agora o período da consciência, que foi um período também que está explícito em toda a Escritura. Depois veio o período governo humano, que são os patriarcas, governo humano, que foi também um período, e os patriarcas, que foi um outro período também. E nós temos aqui a dispensação da lei, que foi dada por Moisés, e depois a dispensação da graça, que é este período que nós estamos vivendo. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tem teólogos que defendem que esse milênio é figurativo, é simbólico, mas particularmente eu defendo, creio que esses 1000 anos é literalmente. Sabe por quê? Porque nós, quando estudamos esse assunto, nós vemos que Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, ele diz que um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus, para o Senhor, que é o Senhor da história, e o Senhor do tempo, o Senhor do universo, Senhor de tudo, para Ele não existe ontem nem amanhã. Para Deus sempre é presente, é hoje. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porém, eu acredito que está falando de 1000 anos mesmo, literalmente. Por quê? Porque de Adão em diante, até chegar Abraão, até chegar Moisés, que foi quem recebeu a lei, foram 2000 anos. Depois veio o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mais 2000 anos. Depois, que é o período patriarcal. Depois veio o período da lei. E depois da lei veio a graça. E já fazem 2000 anos, literalmente, que Jesus aqui esteve. Então eu acredito que é 1000 anos mesmo. O milênio vai ser 1000 anos. Tem alguns teólogos que defendem que 1000 anos, não, isso é simbólico. Mas eu não acredito que é simbólico. Porque se fosse simbólico, não estava ligando esses anos todos, esses séculos todos, para chegar ao final, que é o conhecido milênio. Nesses versículos de 1 a 6, por cerca de 6 vezes, você vai ver essa expressão, 1000 anos, no versículo 3, no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Ele está falando enfaticamente, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Este milênio, meus irmãos, ele está escrito, como nós afirmamos agora, sendo milênio, porque para cada período dispensacional para cada período
Eu vou citar apenas 3. A primeira delas, eu vou citar a lei, a dispensação da lei. Essa dispensação, Deus teve o objetivo de mostrar ao homem a podridão que está dentro de cada um de nós, os pecados, tudo, e a lei veio para mostrar, olha aqui, você pode cumprir isso. A lei foi dada para mostrar, para avultar o pecado e mostrar a cada um de nós que o homem não tinha condições jamais de cumprir a lei. Então esse foi o objetivo. Dispensação da graça. A graça. Deus está mostrando através desses 2000 anos que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, que veio ao mundo, que sacrificou, deu a sua vida por cada um de nós, para que o homem obtivesse e recebesse de graça a salvação. Mas o que os homens têm feito? Os homens rejeitam. É por isso que a Bíblia diz: Deus não vai ter nenhum homem por inexcusável, não vai ter nenhum por inocente. Então, o teste aqui foi mostrar que Deus mandou o homem receber de graça a salvação, mas o homem rejeita. E o milênio, que é esse último principal, qual é o objetivo do principal, última dispensação, que é o milênio? É que Deus vai prender, vai acorrentar, vai deixar Satanás, a antiga serpente e o dragão, como é figurativamente falando, mas é o diabo mesmo, Satanás, preso, aprisionado, acorrentado por 1000 anos. Se hoje os homens cometem algum pecado, alguma coisa, e jogam a culpa no diabo, foi Satanás que me tentou. Nesse período do milênio, nenhum homem vai ter desculpa de jogar a culpa no diabo ou em Satanás, porque ele estará preso. Então, Deus vai mostrar no milênio que apesar de Satanás estar preso, o homem continua rebelando-se contra Deus. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo a conclusão desta palavra que nós ministramos em nossa igreja. Deus abençoe a você, a sua família, derramando luz nas decisões que você venha tomar durante este dia. Que Deus guarde a sua vida, proteja e abençoe a sua família, e até amanhã. apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren buscando mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos
luces yo iré desde los cielos.